Te adoramos, Jesus. Se você puder, abra sua Bíblia no texto de 1 Reis. Primeira Reis, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Primeira Reis, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 8. Antes de nós começarmos, vamos orar? Olha para mim aqui. Eu creio que Deus vai falar com você nessa noite, amém? Então eu queria que você colocasse toda a sua expectativa no Senhor nessa noite. E com teu coração cheio de expectativa para o que Deus vai derramar na tua vida nessa noite, eu queria que você estendesse as suas mãos para cá e abençoasse a vida do teu pastor. Peço ao Espírito Santo para que me use, para que não seja eu a falar, mas que seja o Espírito Santo de Deus a falar com você nessa noite. Isso. Faça isso, ore ao Senhor. Pai, ouça o clamor da tua igreja. Eu estou aqui, Pai. Eu não sou nada sem a tua presença, Senhor Jesus. Nós colocamos toda a nossa expectativa no Senhor. Como a Laísa disse, Senhor, a Deus, o que seria, Deus, estarmos aqui se não fosse a tua presença? Nós te pedimos, nós te imploramos, fica conosco neste lugar. Fala conosco, Espírito Santo. Nós precisamos e queremos ouvir a tua voz. Tu tens total liberdade para operar nesse lugar. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha tocar nos corações. Eu te peço, Espírito Santo, que toda barreira, ó Deus, toda dureza de coração, que o Senhor venha tocar e venha transformar no coração de carne. Aquilo, ó Deus, que o homem não pode fazer, o Senhor pode fazer, porque a tua palavra diz que nada é impossível para o nosso Deus. E nós cremos na tua palavra, porque o Senhor é fiel. Nós colocamos toda a nossa expectativa, tudo no Senhor. Oh Espírito Santo, fique à vontade aqui. Fique à vontade para tocar pessoas nessa noite. Fique à vontade, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Preciso de um voluntário. Vem cá, Guilherme. Eu estou reparando que o Dalcy, de forma estratégica, tem saído nesses momentos. Pode cá, filho. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre confiar em Deus. Combinei com o Guilherme, ele vai pregar a primeira parte da mensagem. Ele é muito expressivo, mas está tudo certo, tá bom? Nós vamos falar sobre confiança em Deus. Como é difícil nós crermos e nós confiarmos no Senhor. Mas nós vamos aprender na palavra do Senhor
de fato o que nós precisamos fazer. Segura para mim, por favor. Nós temos aqui uma caneta. E a gente sabe que muitas vezes a gente busca no Senhor coisas impossíveis. A palavra de Deus fala em Lucas capítulo 18, versículo 27, diz assim: o que é impossível aos homens é possível para Deus. O que é impossível para os homens é possível para Deus. E muitas vezes nós vivemos situações muito difíceis. E quando nós olhamos, a gente pensa: Senhor, será que é possível essa caneta grudar aqui? É contra a lei da física, sim ou não? E quantas vezes os nossos sonhos, a nossa expectativa, quantas vezes o Senhor nos dá uma palavra e Ele fala bem assim: sai do barco e anda sobre as águas. Pedro andou sobre as águas, sim ou não? E nós somos chamados a andar sobre as águas, mas a diferença é que Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra de Deus. Então o que te sustenta muitas vezes em meio aos desafios, às dificuldades, não vai ser as circunstâncias. Você vai olhar, você vai falar: meu Deus, é impossível. Mas a palavra de Deus acabou de declarar que o que é impossível para o homem é possível para o Deus. E aí, depois eu te mostro o segredo. Mr. M. Mas deixa eu te falar um segredo. Isso aqui é uma coisa tão simples que Deus pode fazer. Deus, Ele quebra a lei da física. A palavra de Deus fala assim que o machado caiu e o profeta de Deus orou e o machado flutuou. Aos olhos humanos é impossível. Eu não sei quais são os desafios que você tem enfrentado. Eu não sei qual é o tamanho do teu gigante. Eu não sei qual é o medo que você tem. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Fiel é Deus, aquele que te prometeu para cumprir o que Ele falou para você. Ele pode fazer todas as coisas. Fisicamente o machado pesado se tornou isopor. Porque nada é impossível para o nosso Deus. Você pode glorificar a Deus aí por isso? Pode pregar isso. Deus abençoe, obrigado. Qual é o teu impossível? Qual é a sua dificuldade? Quais são os seus sonhos? Porque confiar e crer na palavra de Deus quando está tudo bem é muito favorável. Mas a palavra de Deus fala bem assim que tudo é possível ao que crer. A palavra de Deus fala bem assim: se creres, verás a glória de Deus. Meu querido, você não tem noção o quanto a sua oração sincera move os céus em teu favor. Eu não sei o que você está passando, meu amigo. Eu não sei o que você está passando. Mas deixa eu te falar, se você dobrar o teu joelho, o teu coração sincero diante de Deus, e falando: Senhor, eu me entrego a Ti, eu não tenho dúvida que Deus vai se mover em teu favor. Eu lembro de um testemunho de um pai
Explicar a vocês entenderem. Você vê o pastor de vocês babando, minha esposa fala bem assim, ó. Faz assim, né? Aí eu entendo que eu estou babando aqui na lateral. É o nervosismo, gente. Por isso que você vai ver, às vezes, eu passando a língua na boca, a boca seca. Porque é com temor e tremor que nós ministramos a palavra de Deus. Eu sei o poder que a palavra de Deus tem para transformar circunstâncias. O nome dele não vou falar o nome dele não. Ele me contou um testemunho impressionante. Ele estava desempregado e o gás acabou. E a esposa dele chegou bem assim, a gente não tem como fazer porque o gás acabou, o que a gente tem é só arroz e ovo e farinha. Mas eu não tenho como cozinhar. Mas pensa naquele cara no primeiro amor, sabe? Aquele cara que falava, não, eu vou orar. E Deus vai fazer. E ele foi para a cozinha. Abraçou o botijão de gás. E falou, Senhor, o Senhor pode fazer. O Senhor pode. O Senhor você criou a física. Você criou todas as coisas. E nada é impossível ao Senhor. Eu te peço, Pai, eu preciso de um milagre aqui. Enche essa botija, os meus filhos precisam comer. E ele se levantou, foi para a sala, a mulher bem assim, esse cara tá doido. E ele virou para ela e falou bem assim, vai lá, liga o fogão. E ela ligou o fogão. E eles cozinharam durante 15 dias, até que ele pôde ter dinheiro para comprar um gás novamente. Crer no Senhor quando está tudo bem é tranquilo. Andar sobre as águas quando é raso é tranquilo. Mas crer na palavra de Deus e andar sobre ela quando tudo está desfavorável, quando humanamente você fala é impossível aos meus olhos. E nós vamos aprender com essa mulher aqui. E o texto diz, a viúva de Serepta. Não diz nem o nome dela, sabe por quê? Os milagres de Deus não se condicionam a uma pessoa. Os milagres de Deus não se condicionam ao pastor, ao bispo, não. Os milagres de Deus estão disponíveis aos que creem. Você não entendeu? Os milagres de Deus estão disponíveis aos que creem. Você pode falar bem assim, não, esse ano é um ano de profundidade. Tem pessoas do meu lado que estão flutuando, que estão voando, que estão vivendo milagres, mas eu não vejo o meu milagre chegar. Talvez você tenha que perguntar se você tem crido na palavra de Deus. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Você tem uma coisa que não falha, é a palavra de Deus. Ela tem poder. Ela é viva. Por isso que a palavra de Deus fala bem assim, que o verbo se fez carne e o verbo se habitou entre nós. Tudo que Deus criou foi através da palavra. Haja vida, haja luz. É por isso que o inimigo luta, querido, para que você não professe a palavra de Deus, para que você não debruce sobre ela, para que você não creia. Ah, pastor, você não sabe a dificuldade que eu tenho, você não sabe o que eu estou passando. Deixa eu te falar nessa noite, está na hora de você se levantar e apresentar para o teu problema, para o teu gigante, o tamanho do teu Deus. Xarabaxourabaxeirabas. Queridos, apesar de viver numa família cristã, eu nunca tinha experimentado o poder da palavra.
A palavra de Deus fala bem assim, que Ele é o pão da vida. Eu lembro que em uma das minhas experiências com Deus, eu falava: Senhor, é impossível. Eu não posso fazer, eu tenho fé. Eu creio na tua palavra. Mas humanamente é impossível. E aí, quando eu fui fazer meu devocional, eu abri a Bíblia, e a palavra de Deus falou assim ao meu coração: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Uau! Não é sobre o que você tem ou o que você está buscando, é sobre o quanto Ele tem de você. O quanto você está disposto a buscar primeiro a vontade dEle. Ah, pastor, mas Ele não sabe o que eu estou precisando. Não, deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus fala bem assim, que aquilo que não subiu ao coração do homem, aquilo que não subiu à tua mente, é o que Deus tem preparado para você. Ele não tem só o que você precisa, Ele tem o melhor para você. Quantos aqui querem uma casa própria? Meu Deus. Levantou a Natália, foi por último. Vem na beiradinha, Senhor, quero. Quantos aqui querem casar? Uau. Quantos querem? Vinícius ali foi cutucado. Vai, Vinícius, levanta a mão e recebe, Vasco. Inclusive, saudações rubro-negras. Ganhou o jogo, gente? Perdeu? Oraram pouco, gente. Ô Nilson, brincadeira, tá? Brincadeira. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é sobre o que Deus pode te dar. Não é sobre isso. E eu lembro que eu falei: Senhor, é impossível. Aos olhos humanos é impossível. Mas eu falei: a tua palavra, ela é fiel. Ela é viva e eficaz. Queridos, eu lembro que foi como se essas palavras saltassem da Bíblia e eu me alimentasse disso. E eu busquei primeiro o reino de Deus e a sua justiça. No final, eu nem lembrava de casa, cara. Eu nem lembrava. Já não tinha importância e valor os meus sonhos. Eu falei: Jesus, agora eu só quero a tua presença, eu não quero mais nada. O que é casa sem a tua presença? O que é os meus sonhos são tão pequenos mediante aos sonhos que o Senhor tem para mim? Foi como, sabe, querido, Deus quer te dar uma Hilux. Ele quer te dar o melhor. Mas você não dá um carro para uma criança de 5 anos de idade. Você tem que passar pelos processos. Você tem que tirar a carteira, meu amado, para depois você receber. Porque não é sobre o que Deus tem para te dar. Porque o que Deus tem para te dar já está pronto. A pergunta é se você tem maturidade para receber o que Deus tem para você. Porque talvez é Deus te abençoar que o propósito muda. É Deus te abençoar que você para de buscar a presença dEle. Por qualquer dificuldade, você fala: eu vou desistir disso. A palavra de Deus funciona com Joaquim, funciona com Mariazinha, mas não funciona comigo. Deixa eu te falar, eu tenho uma novidade para você.
Jeremias capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia nos homens, na força do teu braço, faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes para o ribeiro. Não temerá quando chegar o calor, as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto no tempo certo. Você pode levantar as mãos e agradecer a Jesus. Essa é a diferença de um homem e de uma mulher que confia nas coisas terrenas, que confia nas promessas humanas ou na força do teu braço. No tempo de sequidão, sabe, olha o que Deus diz, cara, que nós estamos em crescimento, em profundidade. Olha para a sua palavra, para a sua Bíblia aí, 1 Reis capítulo 17, versículo 8, diz assim: então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei uma mulher viúva, repete comigo, viúva, que te sustente. Então ele se levantou e foi para Sarepta. Sarepta. Como que é, varão? Isso aí, eu não vou tentar repetir não, que eu vou errar. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: trazei-me, peço-te, num vaso um pouco de água, para eu beber. Indo ela buscar, ele a chamou e disse: traze-me também um pedaço de pão. Respondeu ela: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nem bolo, senão nenhum bolo não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 côvados e vou prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que comamos e morramos. Elias disse: não temais, vai fazer como disse, mas fazes primeiro para mim um bolo pequeno, traze-o aqui para fora, depois o farás para ti e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Aleluia! Obedecer a palavra de Deus quando está tudo bem é fácil. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a situação desesperadora que você tem passado? E qual tem sido a sua decisão mediante a ela? Você está aqui? Qual tem sido a situação desesperadora? O cenário era de morte, de vergonha.
o estado daquela mulher viúva. Em alguns contextos históricos dizem que viuvez era tido como maldição, como vergonha. Ela não tinha mais sustento o que comer. Humanamente falando, eu não sei quais tenham sido os seus desafios, mas aquela mulher estava desesperada. Se você puder, vira para a pessoa que está do teu lado, aponta o dedo de profeta assim, aponta para ele, fala bem assim: independente do que você está passando, confie na palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. É o quanto você confia em Deus, é o quanto você tem fé, é o quanto você está disposto a pôr em prática a palavra de Deus, querido. Aleluia, Jesus. A viúva de Sarepta estava em uma situação desesperadora, com apenas um pouco de óleo para fazer o último pão, para si e para o teu filho. Mas ela recebeu uma palavra, e ela não desistiu. Deixa eu te contar. Eu e a Daiane, nós tínhamos um sonho. Porque deixa eu te falar uma coisa. Em Gênesis capítulo 12, olha para mim. Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão e Sara e fala bem assim: vai para a terra, sai da tua terra e da tua parentela, e para a terra que eu te mostrarei. Gente, você nunca vai viver o extraordinário de Deus na zona de conforto. Deus vai sempre te tirar da zona de conforto, para que você confie e ande na palavra e sobre a palavra. Abraão estava ali tranquilo, não tinha que mudar nada, querido, tudo certo. Deus fala bem assim: tem algo maior para você. Quantos aqui tem e querem algo e receber, viver o novo de Deus e algo maior de Deus? Mas deixa eu te falar, Deus vai te chamar a viver o extraordinário, mas coisas que você não está acostumado, porque tem pessoas que só se movimentam aonde já tem um costume, sabe? Agora imagina Deus virando para Abraão e falando assim: sai da tua parentela, da tua terra, sai da tua terra e da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Meu amado, isso é fé. Precisa ter fé, precisa confiar na direção de Deus. Precisa pôr em prática, não adianta. Deixa eu te falar uma coisa, olha para mim. Eu não sei quanto tempo que está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas o tempo de Deus chegará sobre a tua vida. E não é sobre a bênção, é sobre você. É sobre o que Deus quer fazer através de você. Eu lembro que no início do ano nós tivemos o congresso da família. E a gente fez um quadro, né? Cada família recebeu um quadro. Quantos aqui fizeram um quadro dos sonhos da família? Vocês fizeram? E aí Ana Clara, e foi top, né, gente? Congresso da família. Olha que doideira.
Olha para mim. Fizemos um projeto, os planos. Olha para mim. Tudo projetado. Parque da Pedra da Cebola. Olhamos o tempo, né, Wellington? Previsão do tempo. Chuva, chegamos aqui. O tempo abriu. Fiz um vídeo, mandei pro Maico, gente. Falei, Maico, não vai chover, meu irmão. Junta eu e a galera aí. Pega a mesa, pega tudo, monta tudo. Chegamos lá, meu irmão. 10 minutos, começou a vir uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem. E fechou aquele tempo, e choveu, meu irmão. Pensa. Nós nos preparamos para receber o melhor de Deus, sim ou não? Nos projetamos, planejamos. No horário, querido, estava tudo montado. Tudo ok, chuva. E o problema não era a chuva. Tinha uma tenda grande. E tinha 6 aniversários marcados para o mesmo dia. Foi chegando gente, nós já disputando espaço com o pessoal dos aniversários. E nós pensamos, cara, não vai dar certo, vamos desmarcar esse negócio. Falamos, não, vamos fazer na igreja? Vamos marcar para o pessoal e falar que nós vamos fazer às 16 horas, mas nós não vamos deixar de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Irmão, juntamos lá as muamba e o Hélio foi de blusa short bege, blusa clarinha. Ele já estava da cor daquele barro, meu irmão, daquele negócio. E nós suando, que o pastor de vocês soa essa circunferência aqui, ó. Não sei porquê, eu sou daqui para baixo, né? Você está rindo porque não é com você, Leandro. Fizemos aqui e foi sensacional. Pensa num tempo poderoso. Pensa, sabe... Quantas pessoas nos deram feedback, pastor, vamos fazer mais vezes? Como foi poderoso, pastor? E aí nós fizemos um momento que a família recebia um papel e a família desenhava junto um quadro dos sonhos. Mas nós não paramos devido a dificuldades, nós nos movimentamos. Entenda uma coisa no teu espírito aqui nessa noite: se Deus falou com você, não pare mediante as dificuldades, continue se movimentando, porque Ele é fiel. As circunstâncias podem mudar, mas a palavra de Deus não muda. Não muda, não muda, meu amado, não muda. A palavra de Deus não muda. Ela não volta para Ele vazia. Ele cumprirá no tempo certo o que Ele tem que fazer. Meu Deus. Meu Deus. E Ana Clara pegou aquele quadro. E eu falei, vamos sentar, né, filha, para nós fazer. Ela falou, não, papai, deixa que eu faço. E ela começou a desenhar uma casa. Botou uma piscina. Fez o sol, o jardim. Escreveu Jesus, fez uma nuvem e escreveu Jesus. E nós pegamos aquele quadro, nós pintamos juntos e colamos na parede da nossa casa, nosso quarto. E todas as noites nós orávamos por aquilo. O sonho da casa própria. Papai, eu quero uma casa própria. Eu quero com piscina, papai. E nós toda noite nós orávamos. E ela falava como seria o quartinho dela. E nós orávamos toda noite. Conseguimos e começamos a nos movimentar. Deus nos deu um apartamento. Eu falei, vamos vender o apartamento, amor. E a Daiane, não, vou abrir mão, não, é meu, Deus nos deu. Eu falei, não, vamos vender. Abrimos a boca para vender. Na mesma semana vendemos o apartamento. E nós oramos por isso. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Recebe no teu espírito. Começa tudo que você for fazer a colocar nas mãos de Deus. E a perguntar se é da vontade de Deus.
Nós temos o costume de fazer e no final incluir Deus. Agora, Deus, me ajuda. A pergunta é, será que você incluiu Deus no início? E nós oramos sempre assim: Senhor, nós vamos nos movimentar. Se for da tua vontade, que dê tudo certo, Senhor. Se não for, que não dê certo. Mas deixa eu te falar uma coisa, Senhor. Nós não queremos nada que nos tire da tua presença. Nós não queremos, Senhor. É muito bom ter apartamento, mas o apartamento... Nós cantamos aqui, né? Tudo que nós temos aos teus pés. É muito bom que o Senhor nos deu, mas nada substitui o que é, sabe, ter o Senhor conosco. É teu. O Senhor só nos deu para ser mordomos. E nós toda noite vendemos o apartamento e começamos a orar por isso. E aí, esse mês agora nós começamos a olhar casa. E todas as casas que nós olhávamos, o dinheiro era pouco, o restante era impossível. Falei, Senhor, não dá, a conta não fecha. Mas eu vou te adorar, independente se eu tiver casa, se eu continuar na casa da minha sogra. Eu não sei o que o Senhor tem, o processo. Se a gente, deixa eu te falar, eu falei, Senhor, porque ser sal em meio ao sal é muito fácil. Deus nos chama a ser sal em meio ao mundo. Deus nos chama a ser luz em meio à escuridão, querido. Ser sal dentro do saleiro é muito fácil. E eu falei, Senhor, que seja feita a tua vontade. E nós moramos há muitos anos dentro da casa da minha sogra, num quarto. Mas isso nunca nos impediu de adorar a Jesus, cara. Porque a palavra de Deus fala bem assim: seja fiel no pouco e eu te colocarei no muito. É sobre isso. E nós toda noite orando, fazendo devocional com a nossa filha. Ela tem a Bíbliazinha dela e nós orando. E aí nós chegamos a uma casa e falamos assim: nossa, Senhor, é essa casa. Senhor Deus, é essa aqui. O dinheiro é pouco, Jesus, mas é essa. E nós já começamos a olhar a casa, amor, aqui. Nossa, amor, aqui dá para fazer a célula. Você está pensando que eu pensei em reforma? Não, gente, eu pensei na célula. Jesus, aqui dá para fazer a multiplicação. Dá para ficar 2 células lá embaixo, 2 aqui na varanda, os kids ficam no quarto. Eu falei, Jesus, dá para botar todo mundo aqui dentro, Jesus. E nós multiplica talvez dentro da própria casa. Vamos multiplicar. Explicamos a nossa situação para o corretor. Eu falei, ó, é impossível, mas nós queremos. Peguei óleo ungido, taquei naquele chão e comecei. Aí, esse cara está fazendo, eu comecei a tacar e profetizar, meu irmão. Oh, aleluia. Essa casa aqui, eu já vejo células aqui, Jesus. Eu já vejo vidas sendo transformadas aqui. Ele está bem assim, ó, assustado comigo. E eu peguei óleo e taquei na cabeça dele também. Você vai ser uma bênção, meu irmão. Eu falei, recebe você também, cara. E agora, antes do final de semana, nós conversamos com o dono, fizemos uma proposta. E nós assinamos o contrato. Aleluia! Ele é fiel. Ele é fiel. E nunca foi sobre a casa, querido. A casa vai ficar aqui. Mas é sobre em quem você confia. Deus pode te dar, cara. Deus pode fazer. Mas Ele nunca vai fazer se você não permitir que Ele molde o teu caráter. Que Ele trate você. Você está comigo? Todo mundo quer receber, todo mundo quer ser abençoado, mas ninguém quer morrer.
Salmos capítulo 1, versículo 3 diz assim: como a árvore plantada à beira de águas correntes, que dá o fruto no tempo certo, que as folhas não murcham. Salmos capítulo 92, versículo 12: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Nós falamos aqui sobre a fênix. Encontrei a miserável lá no sítio, desse tamanhozinha, mas pensa numa raiz firme. Florescerão como a... Me ajuda? Florescerão como a palmeira. Mas crescerão como o cedro no Líbano. A palmeira cresce porque o vento bate. E quanto mais ela cresce, mais o vento bate, ela cresce. Mas deixa eu te dizer, florescerão como a palmeira, mas crescerão como o cedro. Eu não sei se aqui alguém conhece o cedro. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Ei, olha para mim. O cedro não gosta de sombra. Florescerão como a palmeira, mas crescerão como o cedro. O cedro, ele gosta de sol. E uma coisa que eu quero falar com você aqui nessa noite: se você quer crescer em Deus, não adianta você ter lugares escuros em Deus. O cedro gosta de sol. Não adianta, você quer crescer, meu querido, se expõe à luz da palavra, se expõe à luz da verdade. Você só viverá o milagre de Deus se você experimentar sobre e viver sobre a palavra de Deus. Sabe por que o outro está vivendo? É porque você precisa entrar neste lugar. Nós queremos só o florescer da palmeira, mas não queremos enfrentar os processos, o tempo. Ei, sabe quanto tempo que se cumpriu a promessa sobre a vida de Abraão e Sara? 25 anos. Ninguém falou aleluia. Todo mundo só quer crescer e florescer como a palmeira. Sabe por quê? Vivemos uma geração imediatista, uma geração da mídia. O importante é como você parece no Instagram. O importante é como você sai na foto do Instagram. Você põe um filtro. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. Aquilo lá não é a vida verdadeira. Você está comigo? Vivemos uma geração que está preocupado mais com a maquiagem, com o externo, do que com o interior. Ei, deixa eu te falar uma coisa, meu amado, nessa noite. Olha para mim. Não fica aqui com o seu corpo presente, deixa sua mente vaguear, não. Fica comigo. Deus não está preocupado simplesmente com o seu exterior. Deus está preocupado com o teu interior. Deus esperou aquela mulher no poço e falou bem assim: mulher, se você beber da minha água, fluirão rios de água viva. Ela foi exposta à verdade, sabe? Jesus perguntou: cadê o teu marido? Ela falou: eu não tenho. Falou certo. Ela foi exposta à verdade, à luz da palavra. Disseste bem, porque agora o que você tem também não é teu. Chorabaxeirabás. Chorabaxeirabás. Deus não está preocupado com o seu exterior, meu querido. Deus está preocupado em levar você para o céu. Deus está preocupado com o teu interior. O cedro, ele não gosta de escuridão, ele gosta de luz. E sabe o que é interessante? O cedro demora 3 anos para começar a crescer. 3 anos. Enquanto a palmeira, ela é
instigada pelo vento, e as suas raízes estão crescendo. O cedro, você não vê ele crescendo. 3 anos ali você regando, você adubando, você tratando. 3 anos, ele do mesmo tamanho. Mas deixa eu te falar uma coisa. O cedro em 3 anos, ele cresce para baixo. Porque Deus não está falando para mim e para você que Ele está preocupado com o exterior. Ele está preocupado se você está crescendo nas suas raízes. Eu não sei quanto tempo está demorada a tua promessa, a tua bênção, mas você não percebeu, mas você está crescendo para baixo. Pastor, eu tenho pouca fé. Continua com a tua pouca fé. Por quê, pastor? É o que Deus precisa. Ele precisa que você obedeça a palavra. Sabe, Elias falou bem assim: vai lá e faz para mim primeiro. Pastor, eu só tenho um pouquinho, eu tenho pouca força. Deixa eu te falar, continua com a tua pouca força. Se eu só tenho um pouquinho de farinha e de azeite, continua. Porque é o que Deus precisa para multiplicar. Deus nunca vai fazer, querido, se você tiver abundante. Sabe por quê? Porque se você tem gente, quando tem muito, se esquece dele. Você está comigo? O cedro, ele cresce para baixo. Você não vê o crescimento exterior, mas ele está crescendo para baixo. Outra verdade que Deus quer falar com você. Sabe o que eu acho interessante sobre o cedro? O cedro, ele, enquanto ele está crescendo, se ele encontra uma rocha, meu Deus, uau, ele poderia falar bem assim: não, aqui é o meu lugar, aqui é a minha limitação, eu não cresço mais. Mas sabe o que é interessante? O cedro, ele começa a abraçar a rocha. Talvez você não está crescendo para cima, mas Deus está firmando os seus pés sobre a rocha. Você está fundamentando a tua fé sobre a rocha. É por isso que a palavra de Deus fala o quê? Que a casa firmada sobre a rocha. Meu amado, deixa eu te falar, por isso que você vê cedros milenares. Porque quando ela encontra o obstáculo, ela não para, ela continua crescendo. Deixa eu te falar uma coisa: se você encontrou um desafio, um obstáculo, não para de crescer. Começa a entender: esse obstáculo é para me fazer crescer. Deus nunca coloca nada na sua frente, nenhum obstáculo que você não possa superar. A palavra de Deus fala o quê? Tudo é possível ao que crê. Você tem pouca farinha, tem pouco azeite, continua acreditando, continua fazendo o que a palavra de Deus te mandou fazer. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus fala: versículo 14: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até que o Senhor dê chuva sobre a terra. Sabe o que esse momento está falando? Está falando sobre deserto. Não estava chovendo sobre a terra. Ela era viúva, repete comigo: viúva. Ela tinha pouco alimento, fala comigo: pouco alimento. Um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. O tempo era deserto. Eu passei agora indo para o sítio e eu vi um bairro chamado Deserto. Eu falei: Jesus, eu não quero vir para cá não. O carro até tentou puxar, eu falei: não, puxei. Falei: não, Jesus, sangue do Cordeiro.
acostumado a viver no deserto. Tem gente, querido, que está acostumado. O deserto é transitório, o deserto é passageiro. Sabe o que acontece? O povo de Israel só viveu 40 anos no deserto porque eles tinham outros deuses escondidos. Talvez você tenha colocado a sua pouca fé e culpado a Deus porque você tem outros deuses escondidos. Mas é hora de você jogar os balaíns fora e crer que aquele que prometeu que vai te levar para a terra prometida, Ele é fiel e Ele cumprirá a palavra dele. Não deixe que os obstáculos façam você olhar para trás e recuar. Se você quer uma casa, coloque diante de Deus, mas não é sobre a casa. O importante é você entender que você lá no céu vai morar em mansões celestiais. Aleluia! Aleluia! Eu não sei como você vai viver aqui, mas eu sei que lá naquele grande dia você vai viver cantando santo, 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 e lá não haverá dor, lá não haverá sofrimento, lá só haverá alegria. Os obstáculos não servem para te parar. Floresça como a palmeira. Ei, o vento é necessário para te fazer crescer, mas cresça como o cedro. Ninguém está vendo o teu crescimento, mas na verdade não é para você, para ninguém ver, é para você ver. Não é para ninguém bater o tapinha nas suas costas. Nossa, meu irmão, como você está crescendo. Ninguém precisa ver o teu crescimento, porque crescimento é no secreto. Olha para mim, crescimento é no secreto. Crescimento é você e o Espírito Santo. Tem lutas que você precisa vencer. Tem lutas que você precisa vencer, meu amado. Não tem profeta, não tem ungidão que vai botar a mão na tua cabeça e orar por você. Cheirabachorabas, cheirabacheirabachourabas, cheirabacheirabachourabacheirabas, chourabacheirabachourabas, oh, cheirabas. Jacó foi tido como enganador porque segurou no calcanhar do teu irmão. E a sua própria mãe falou, Jacó, enganador. Mas uma noite, Jacó encontrou com Deus e falou: essa é a minha batalha, essa é a minha guerra. Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor me abençoar. O Senhor podia fazer bem assim, ó. Morre, Jacó. Mas Jacó falou assim: Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. E Deus marcou e mudou o nome de Jacó. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. O deserto é transitório. Tem pessoas que vivem no deserto porque murmura, reclama, tem que tirar os outros deuses. Talvez a sua confiança está na força do teu braço. Talvez a tua confiança está naquilo que você pode fazer, naquilo que a igreja pode fazer. Mas nós já temos um Salvador, e Ele se chama Jesus Cristo, o Nazareno. Aquele que pode fazer todas as coisas por você, aquilo que o homem não pode fazer. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, meu querido. O que você tem buscado? Reconhecimento de pessoas. Então você já tem o que você precisa. Deus não vai negociar com você, meu amado. Deus não vai ficar negociando com você que se faz de vítima. Oh, Jesus. Porque Deus não pode abençoar quem é criança. Quando eu era criança, eu agia como criança. Mas agora que sou homem, eu falo das coisas de homem. Paulo fala: eu queria te dar alimento sólido, mas você só pode beber leitinho. Ei, meu querido, é tempo de crescimento, é tempo de amadurecimento, é tempo de crescer como cedro. É tempo de você ver uma rocha e falar: eu vou me abraçar nela, mas daqui eu não te largo, Jesus. Eu não te solto por nada.
Sabe o que é interessante? As raízes continuam crescendo e abraçam a rocha. É tempo de você se apegar na rocha que é Jesus. Você não está crescendo para cima, mas você está crescendo para baixo. Deserto é transitório, deserto é passageiro. O deserto é tratamento para você. O deserto não é para você permanecer. Se você permanece no deserto, você tem que se perguntar: por que eu estou passando sempre pela mesma coisa? Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Ei, olha para mim. O que o Senhor me ensina, me mostra, Espírito Santo. O Senhor quer te abençoar, querido. Ele tem tudo preparado. Ele tem tudo preparado. Ele não é como eu e você, que quando chega uma visita, você vai lá preparar um café e você nem sabe se tem um pó de café para fazer. Aquele que te prometeu já tem tudo preparado. Talvez você está precisando você está dependendo de um recurso humano, talvez você está esperando de uma circunstância. Querido, não é sobre isso. É sobre você crescer na palavra. É sobre você ser enraizado na palavra de Deus. E sabe o que eu acho interessante? Quando aquela mulher achou que o azeite tinha acabado, ela derramava o azeite e o azeite não acabava. Ela ia pegar a farinha. Quem aqui já teve pouca comida em casa? Você pegava, meu Deus, está acabando. Sabe o que acontecia? O extraordinário acontecia. Ela ia pegar a farinha e fazia assim, ó. Não acabava. Meu Deus! Meu Deus! Aleluia! Salmos capítulo 1, versículo 3. É como uma árvore plantada junto às correntes de água. No seu tempo certo, as folhas não murcham. Tudo que faz prospera. Não é o acaso dos ímpios, mas os ímpios são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Irmão, é um tempo de nós crescermos. Deus quer te dar, mas Ele sonda e permeia a tua motivação, o teu coração. Não é sobre o que Ele tem para te dar, é sobre o que você está disposto a viver nele. Você tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite? Olha para mim. Então não para. Não é tempo de recuar. Não é tempo de olhar para trás. Continua crescendo para baixo. Se exponha à verdade, se exponha à luz, se exponha a esse tempo de crescimento. Não é tempo de recuar. Não é sobre uma vida aparente, mas é uma vida transformada de dentro para fora. Você pode se colocar de pé nessa noite? A fé da viúva é um exemplo inspirador para todos nós. Ela nos mostra que mesmo em momentos de grande necessidade e desespero, nós podemos confiar em Deus e experimentar a sua provisão. Que possamos aprender com as suas experiências e confiar que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você pode virar para a pessoa que está do teu lado. Fala assim: meu irmão, minha irmã,
Confia. Fala assim: meu irmão, minha irmã, acredita. Fala de novo até ele acreditar. Fala assim: meu irmão, minha irmã, tenha fé. Fala assim: porque quem prometeu é fiel para cumprir. Se você crê nisso, levante as tuas mãos e comece a adorar a Ele neste lugar.